Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal ImigraCast, ao podcast, o podcast mais sensacional da França. Pode colocar e escrever isso daí, tá bom? O primeiro episódio do nosso podcast, sensacional. A gente está começando, tá bom? Estamos começando e esse episódio será marcado não só por ser o primeiro, mas porque eu tenho certeza que é o pontapé inicial desse projeto que eu coloquei que Deus colocou no meu coração e que eu tô colocando aí para frente para todos vocês. ImigraCast, coloque e guarde este nome. E hoje eu tenho para comemorar comigo, para fazer o episódio de abertura do podcast, do ImigraCast, eu tenho comigo uma pessoa sensacional, uma amiga, uma pessoa que a gente pode dizer aí da família, que vai estar falando comigo aqui e que vai trazer um conteúdo sensacional para você. Eu vou dispensar comentários, eu vou te passar a palavra para ela e antes dela começar a falar sobre ela, daquele pontapé inicial, eu quero que ela mesma fale, dê a abertura sobre ela, ok? Estou falando aqui da Miriam Silva. Miriam, seja bem-vinda ao podcast, o nosso primeiro episódio de estreia do ImigraCast. Seja bem-vinda. Obrigada, Caio. É uma honra estar aqui, uma alegria e uma responsabilidade também. Eita, bom demais. Final, primeiro, né? Então, carrega um pouco de responsabilidade. Mas eu estou muito contente de estar aqui, poder partilhar, distribuir conhecimento para as pessoas dentro do que a gente vai estar a falar. Então, estou muito contente. Obrigada pelo convite. Obrigado, Miriam. Quero agradecer também a toda a equipe, né, que acreditou no projeto, acredita no projeto, e eu quero pedir uma salva de palmas aí para Miriam aqui agora, equipe. A casa tá cheia, a equipe, o time é sensacional e é por isso que eu tenho certeza que vai dar certo. Essa mensagem para você, já pega aí esse gancho aí, vai dar certo, acredite em você, acredite no seu potencial. Antes de eu passar a palavra para Miriam, para ela fazer a apresentação dela, falar um pouco mais sobre ela a nível pessoal, eu quero agradecer também o nosso patrocinador. Hoje nós temos um patrocinador especial desse episódio que vai até encontro ao que nós vamos falar aqui, Miriam, ok? E eu estou falando da Infinite Dreams, é uma agência de viagens, ok? A Infinite Dreams, que está patrocinando o nosso episódio de estreia. Sensacional, isso eu estou muito feliz, porque quando eu compartilhei sobre o podcast, muita gente colocou pedra, colocou areia, e a gente estreia o nosso podcast com patrocinador, então isso é sensacional, tá bom? É sensacional, eu vou ser sincero aqui com vocês. Então, a Infinite Dreams, ela está inclusive com um desconto, só que é o Festival de Bloqueios, e vai estar todo o link aí da Infinite Dreams para você entrar na rede social, para você entrar em contato, falar com o Jean, ok? Fale com o Jean, peça o orçamento da sua viagem, da sua próxima viagem e programe-se aí, aproveite o Festival dos Bloqueios. Olha só, roda gigante, aonde que é essa roda gigante aí? Maceió, olha aí, Orlando, cara, e pra Disney, já foi pra Disney, Miriam? Lá em Orlando, não? Não, da Orlando não, só Paris. Cara, então brevemente tá aí, receba isso daí também, tá bom? Infinite Dreams, Festival de Bloqueios, vai estar no link toda aí a informação sobre a empresa e muito obrigado a toda a equipe da Infinite Dreams, todo o time ali que aceitou esse desafio aí do Caio Brasil. Na verdade, eles já vêm nos ajudando já há bastante tempo, mas quando eu falei desse novo desafio, eles abraçaram e, exatamente, não esqueça de usar aí o cupom Caio Brasil para você se beneficiar dos descontos aí com a Infinite Dreams, beleza? Bom, dito isso, Miriam, eu queria que você falasse um pouco mais sobre você, antes de nós entrarmos no tema do seu trabalho e daquilo que nós podemos tirar de melhor do seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre você. Quem é a Miriam Silva? Certo. Então, bom, eu sou consultora de viagens e há 3 anos eu trabalho como empreendedora. Abri a minha agência, então é a By MS Travel, e hoje eu atuo como especialista em embarque de menor desacompanhado, mas eu também atuo mais com personalização da viagem.
criar um roteiro, ou um pacote completo, ou só uma parte, que hoje em dia as pessoas também, com a facilidade da internet, elas mesmo já procuram, fazem muita coisa. Mas eu atuo mesmo na personalização, dicas, a experiência daquilo que eu também já vivi, então eu transmito esse valor, agrego também junto. Então, viajar personalizado é comigo. Eita, e viajar é bom demais, né, É, Miriam? Caio, é muito É bom. muito E é bom. importante, não é? Ainda Exatamente. mais hoje em dia. Eu costumo falar que a viagem, as viagens, né, quando você conhece outros lugares, outros povos, é uma experiência, é uma faculdade. É uma faculdade, porque você vai viajando, conhecendo culturas e, enfim, outras religiões, outros credos, outras maneiras de se ver. E eu, particularmente, adoro viajar com a minha esposa. Sempre a gente buscando essas viagens. E é importante a gente ter um lugar com credibilidade onde procurar. Hoje em dia há mais facilidade pela internet também, sobretudo aqui Sim, na Europa, né, Miriam? exatamente. Às vezes há roteiros que é, 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 há uma facilidade maior na questão de adquirir os bilhetes, vamos se dizer Sim. assim, não é? Aqui na Europa é muito mais fácil. E você vive há quanto tempo na Europa, Miriam? 15 anos. 15 anos de Já Europa? sei, sim. 15 anos. Passou por Espanha, não? Não, não. Quando eu Passou saí do por. Brasil? É, foi Não, direto? foi voo direto para Uhum. Lisboa. Não, mas viveu diretamente em Em Lisboa, Lisboa, Portugal. exatamente. Exatamente. Bastante tempo em Portugal, esse tempo todo. E agora, a sua residência oficial. É Lyon, na França. Exa 2 anos e meio vou Tem fazer. 2 anos que já vive aqui em Lyon, Já, Miriam? Tem 2 anos já? já, 2 anos e Meu meio. Deus. Passa rápido, né? Passa rápido. Na verdade, esse tempo de. Você disse 15 anos de Europa no total, o meu também é um pouquinho a mais que isso, mas eu realmente vi que a nossa vida aqui é assim, é num piscar de olhos, a gente vê o tempo, não vê o tempo passando, aliás, quando vê, já chegou o final de ano de novo. Eu não sei se é essa questão de inverno, verão, não sei, né? Nessa altura a gente está no inverno, torcendo Sim, para o verão chegar, mas quando o verão passa, a gente já sabe que o final do ano tá chegando. exatamente. É incrível, você sente isso também? Também sinto. Exato. Muito bem, Miriam. Miriam, como uma assessora, como é melhor que eu digo, assessora de viagens, uma consultora, Consultora. a melhor palavra seria Aqui pode consultora, falar é isso? consultora, sim, de viagens. Consultora de viagens. Qual é a melhor época ou a melhor fase ou estação do ano para se viajar, Miriam? Na sua opinião? Caio, é assim, eu não vou dizer uma época, porque vai depender do perfil do viajante. Tem pessoas que gostam de viajar no inverno, por quê? Porque quer esquiar, quer ir para a montanha, fazer esqui. O outro prefere o verão, porque quer praia, quer os lagos, como exemplo, que aqui na França também tem muito lago. Então vai depender do perfil mesmo do viajante. Então acho que a gente pode viajar em todas as estações. Vai depender do interesse, daquele objetivo daquela viagem. O que ele quer curtir mais? É o inverno, é o verão, é a primavera? Que aí a gente já fala do que de Holanda, das flores. Então vai do perfil, vai do interesse. Então a O- gente pode viajar o ano todo. Uau, não há limites, né, Miriam? Não, Vamos ver se até o final aqui do episódio você deixa aí umas dicas bacanas para cada estação. Vamos ver se até lá a gente vê aí você indicar 4 lugares aí para cada estação, na sua opinião, ok. lógico, para cada estação do ano. E você falou algo interessante, porque quando a gente às vezes fala do inverno, por exemplo, você estando aqui vivendo em Lyon, e algum privilégio que a gente tem aqui, eu vou dizer privilégio mesmo, pessoal, porque hoje nós vivemos aqui num lugar próximo dos Alpes franceses, Sim. próximo dos Alpes suíços, e lugares que eu só via pela televisão, Miriam, Pois né? é. E do Brasil, eu sou de São Paulo, você é natural de onde do São Brasil? Paulo também, De São da Paulo também? capital. Da capital? De que lugar ali, Miriam? Ali da zona de Santo Amaro. Santo Agora, Amaro. exatamente. Santo Amaro é ABC, não? Não, 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 Santo não. Amaro é o quê? Que região que é lá em Santo Amaro? É Zona Sul, a Zona parte mais Sul. próxima do Guarapiranga. Positivo. Um grande abraço pro pessoal de Santo Amaro. Atendi muitos pessoas de lá de São Paulo. Ah, E grande abraço para Santo Amaro também, a todo o pessoal ali. A cidade é grande, né, de São é, Paulo. é mesmo. Exatamente.
E como eu estava dizendo aqui, a gente tem esse privilégio e às vezes eu vejo muitos brasileiros reclamando do inverno. E eu vou confessar para você que o meu forte não é o inverno. Gosto muito do verão, gosto de estar à vontade, Sim. né? Mas que existe muita atividades no inverno. E nós estamos num lugar que é propício a essas atividades, né? O que você indicaria, Miriam? No inverno, No inverno, exatamente, começando por aí. é ir para a montanha. Uhum, Ai, olha, é maravilhoso. Eu, particularmente, estou apaixonada, né, com a oportunidade que a gente tem, a facilidade de ir uhum. para a montanha. Eu acho incrível. É uma atmosfera, apesar de ser frio, mas se você está bem, né, preparado, com Preparado. roupas, equipamentos, você aproveita muito. Porque além disso, do interessante, além de você poder fazer o esqui, também tem as saunas, né? Tem as piscinas, água quente. Então não é só aquela questão do frio dali de estar a brincar, mas também tem a parte do quente também na montanha. Então é aquele contraste, né? Então eu acho maravilhoso. E a França proporciona isso aqui para nós, né? Estamos aqui em Lyon, a gente está perto, Pertinho, né? então a gente consegue fazer isso todo inverno, se quiser. Exatamente. É indica, né, Miriam? É, Ô, Miriam, mas deixa eu te falar. Se você, uma pessoa que está nos assistindo aqui agora e nunca foi, por exemplo, numa estação dessa de esqui sim. ou para se preparar, enfim, qual é o custo disso? Esse custo varia? É fixo? Qual é o custo de uma pessoa falar, poxa, eu quero conhecer, eu quero esquiar? Como ela tem que se preparar financeiramente? Qual é o custo disso? É muito caro? É em conta? Como é que é? Como é que funciona nessa questão? Caio, vai depender muito de onde a pessoa tá, né? Se ela tá aqui na Europa, o custo é menor, porque a gente sabe que se ela for querer vir para a França, não é? Para aproveitar o da França, vamos dizer que é onde nós estamos. Apesar Uhum, que tem Espanha que também tem a Alemanha, tem a Suíça, mas vamos falar aqui da França. Se ela está aqui na Europa, ela já tem a facilidade que é perto. Temos as companhias low cost, que facilita, né? E se você compra com antecedência, os voos são bem baratos, não é? Então, vai depender muito. Eu creio que quem está na Europa, o custo é menor, por causa da facilidade das companhias uhum. low cost. Agora, vai depender o que a pessoa também quer fazer. Quer esquiar? Ou ela só quer apenas passar um fim de semana, brincar na neve sem praticar o esqui? Então, se ela praticar o esqui, ela vai ter que investir mais, porque aí precisa dos equipamentos. Se ela não tem equipamento, tem que alugar. Não tem roupa, vai ter que alugar. Então, o investimento vai ser maior. Exato. Agora, se ela pensar só numa questão de roupa, só para brincar, para descer nos ludes, para escorregar, é menor. Então, assim, falar um valor exato aqui, eu não vou conseguir, porque vai depender muito do que a pessoa está à procura, Uhum, percebe? Mas entendi. posso te dizer que é bem menor quem está na Europa, é claro, É né? mais É acessível, mais né? acessível, porque a gente que está falando do público que está no Brasil. Aí é diferente, o investimento é muito maior, porque é o voo, que é mais caro, a hospedagem, né, que a pessoa precisa, os equipamentos que ela vai ter que alugar se ela quiser fazer esqui, e as roupas, porque normalmente quem está no Brasil não tem, só se a pessoa for da zona do frio é que tem roupa de neve, né? Uhum. E também trazer na mala não é, é interessante. Então a pessoa vai ter que investir também em roupas, né? Alugar. Então o investimento de quem está no Brasil realmente é bem maior de quem está aqui na Europa. Isso E, sem dúvida. e é interessante que nós tivemos uma experiência com a família de esquiar na neve, e é interessante que eles têm todo o preparo, né? Nesse sentido que você falou, se você não tiver roupas, os equipamentos, tudo dá para você locar ali no lugar e pronto, tá preparado justamente para isso, para você ter uma experiência simples na neve, por exemplo, para Exato. quem nunca teve. E eu me lembro, Miriam, que não sei se ficou ali, eu com a minha família, somos em quatro, ficou cerca de cento e tal euros, se eu não me engano, num lugar, alugando apenas os equipamentos. Então, lógico, se envolver a roupa, acho que fica muito mais caro e, e tem sim, faz sentido isso. Você não tem que você vai alugar e é necessário ir, não é? Exato. Preparado e, enfim, muito bem. Mas me diz uma coisa, Miriam. Nesse período seu, que já é uma experiência, você falou como consultora, já são quanto tempo? São 20 anos É, mais 17 anos, sim. Quase 17 20 anos, anos perdão. já. Quase 20 anos de Sim. experiência como consultora. O que mudou de lá para cá, ô Miriam, do início?
que você começou para agora? Tem o advento da internet e tal, mas o que que se mudou nessa questão do seu trabalho em si, em relação a quando você iniciou para agora? O que que mudou no ramo seu? Muita coisa mudou, mas você diz a nível do passageiro, porque se eu o que eu vejo que muita coisa evolui na questão da informação. Uhum. Porque antigamente, tudo, quando você pensava numa viagem, você entrava numa agência. Hoje já é uma opção. Exato. Nem toda gente olha um agente de viagens como uma opção, como uma necessidade, desculpa, Exato. né? Antigamente já não. Então mudou muita coisa, porque tem informação, temos agora a inteligência artificial, que muitas Exatamente. pessoas vão por esse caminho. Não vou entrar nesse mérito, que a inteligência artificial ela ajuda, mas ela não substitui um profissional em todas as áreas, eu digo, não só um consultor de viagem, outras Concordo, áreas concordo. também. Ela Uhum. não vai substituir, porque o valor que o consultor tem, o IA não tem. Ele não viajou, ele não passou perrengue. E isso, o consultor que está sempre em atualização, que procura viajar, ele tem essa bagagem, ele tem esse valor agregado com ele. E é essa que faz a diferença. Quando você compra uma viagem sozinho, quando você compra uma viagem com um consultor, porque ele vai te passar valores, Uhum. ele vai te dar dicas, ele vai te orientar, ele vai te mostrar o caminho melhor, a custo-benefício, Uhum. dentro do perfil, né, do viajante também. Esse é o papel do consultor. Exatamente, é orientar, Uhum. é estar presente, é mostrar o que é melhor, Ok. é passar valores. Então eu vejo que o consultor, ele é muito importante. Uhum. E quando o passageiro percebe isso, ele costuma ser fiel ao consultor. Eu vejo isso pelos meus clientes. Já É. tenho vários clientes e eles já perceberam como é o meu trabalho, então eles valorizam isso. Uhum. Porque não é só uma venda. Porque o meu É, papel não isso, é só isso é vender. importante, isso que eu queria perguntar, essa importância, porque você cria um relacionamento, nesse caso como consultor, se cria ali uma ligação, um relacionamento em si, exatamente que, na verdade, claro, você como é uma empresa, seu pensamento de empresa, você quer vender, mas você vê a importância dessa relação, né, empresa-cliente, não simplesmente não quero vender essa passagem, não, você vê essa importância dessa relação, é por isso que tem um acompanhamento, tem toda uma questão dessa com um cliente seu especificadamente, Miriam, da sua empresa, da sua questão. Você valoriza muito essa questão do relacionamento e se faz um acompanhamento, uma pessoa que adquire os seus serviços. Sim, exatamente. Eu vejo que, no meu caso, eu já perdi vendas, porque o meu objetivo não é só vender. Lá está. Uhum. Eu Olha que passo o valor, eu importante. acompanho. E no caso de imigração, muitas pessoas já me procuraram, e eu sempre tentei ser o mais real possível e verdadeiro com a pessoa. Então, se eu vejo que a pessoa não está preparada, eu sempre digo: olha, eu não vou vender porque você não está preparado para isso. Uau! Emigrar não é só comprar uma passagem aérea. Não, vai muito além disso. Você tem que ter um planejamento, você tem que se orientar, você tem que pesquisar. Nossa, é forte isso que você falou, Miriam. Sim, Caio. Se você notar que a pessoa não está, assim, Não, mas não preparada para fazer a viagem, não preparada não, financeiramente para pagar exatamente, não está preparada para viajar, não se organizou. Uhum. E não só a imigração, já tive várias pessoas que me procuraram querendo comprar uma passagem para o Brasil, mas não está preparada financeiramente. Então eu sempre digo, a passagem é tanto. A pessoa fala, eu não consigo. Então, você já sabe que o investimento para ir para o Brasil é esse. Agora é uma questão de você se organizar financeiramente, quando você tiver o valor. Voltamos a falar, eu volto a atualizar o valor, porque ele é flutuante na passagem aérea. E aí eu explico para a pessoa. Então, quando você tiver o dinheiro, nós voltamos a falar e eu faço a venda. Uhum. Porque é preciso programação. Quando a gente pensa em viagem para o Brasil, você precisa programar, não tem como, não é 100 euros. Estamos Exatamente. a falar de. Principalmente para quem é imigrante raiz, hein? Principalmente para quem é imigrante, se prepara. Não é tão fácil assim não, como se você vê nos vídeos, tá? Se prepare. Não mesmo. E se estamos falando de uma pessoa, em torno de 700, quase 1.000 euros uma passagem para o Uhum. Brasil. E quando é uma família? Vamos a Exato. multiplicar e triplicar, né? 4, 5 mil euros. Então, o meu trabalho
eu primeiro explico, digo, ó, o investimento é tanto, a pessoa fala, mas eu não tenho. Eu falei, então, você não tem, então vamos se organizar primeiro. Uau. Vai se orientar, tem cartão de crédito, porque como eu atendo os brasileiros que muitas vezes têm cartão de crédito do Brasil, então pode parcelar. Tem cartão? Não. Então você vai ter que pagar à vista. Tem cartão, mas não tem limite? Então se organiza para ter o limite. E depois a gente eu faço a venda. Então não é só vender, é orientar, reeducar a pessoa na questão financeira. Porque viajar precisa programação. Um planejamento, né? Precisa. Se é alto, então. Exato. Ô, Miriam, mas eu gostaria de detalhar um pouco mais assim sobre esse planejamento. Imagina uma pessoa, e isso acontece em muitos casos, principalmente com pessoas que querem sair do Brasil. Pessoas que querem sair do Brasil e, por exemplo, acredito que é, é, Portugal, no caso aqui da Europa, é um dos principais destinos dos brasileiros, pela facilidade da língua e aquela coisa, né? Mas há dias eu vi um vídeo de uma menina, uma jovem, que ela, eu acho que ela chegou até a emigrar para Espanha, e ela começou a falar da jornada dela, que ela ia começar a emigrar, e ela chegou a vir com 500 euros para cá, por exemplo. Comprou a passagem, vendeu o bolinho lá no Brasil e imigrou, e começou a contar a trajetória para ela, dela. E no final parece que não deu certo, e ela regressou porque 500 euros não é nada de dinheiro aqui, viu, pessoal? Já deixar claro com isso. Então, esse preparo, uma pessoa que está no Brasil, como fazer esse preparo? Já talvez não saindo totalmente do seu trabalho em si, mas dando uma dica a mais para essa pessoa. Como eu devo me preparar para sair do país, por exemplo, para ir me mudar de país em relação à viagem? Em relação à viagem, como é que eu devo preparar para fazer essa viagem? Certo, então vamos lá. Então vamos colocar aqui o cenário Portugal, né? Que normalmente é a porta de entrada para quem quer emigrar por causa da língua, por causa da facilidade. Contudo, a realidade hoje já mudou. Já Exatamente. precisa ter visto. Já ninguém pode emigrar naquele pensamento vou com a sorte, sem dinheiro, sem nada. Nem para Não. visitar? Precisa de visto até para visitar ou não? Não é Não, para não. visitar. Para visitar você precisa ter a passagem de volta, seguro viagem, como sempre foi, mas às vezes as pessoas não cumprem o requisito e vão na sorte. Mas é passagem aérea e de volta, seguro viagem, hospedagem. Quem vai na casa de parente, carta convite. Uhum. Carta convite é registrada, já com Uhum. firma reconhecida, já não aceita mais aquela como muitas pessoas foram, escreveu, assinou, Escreveram. toma. Não, Que já podia, mudou. né? Exato. Sim, então vamos falar um cenário aqui de quem está indo para Portugal. A pessoa tem que perceber, tem que analisar para onde ela quer ir. Que cidade? Tá, mas aí você vai trabalhar na sua área? Vai investir para trabalhar na sua área? Não vai? Se vai investir na área, tem que então pesquisar se a sua área, o que precisa. Vai sozinho, vai com a família? Quanto de. Tem que fazer um cálculo aí de quanto que eu tenho que, pelo menos um ano, no mínimo, um ano, você ter dinheiro para se manter. Se manter um ano. Ou seja, se a despesa dessa família for 1.000 euros, ela tem que ter pelo menos 12.000 euros ali para passar bem, vamos dizer assim. É, Para estar tranquila. sim, contando que tem que pensar. E vou analisar sem contar o aluguel, É né? muito Porque dinheiro, também. hein? É muito Mas é dinheiro. muito. Então, mas é muito. Por isso que tem que ser bem programado. Tem que saber qual é a cidade, saber se tem oportunidades lá para a família ou não, né? No caso de casal, eles podem trabalhar nas áreas, não podem, vão trabalhar do que? Vai ter informação, tem que pedir equivalência, qual é o custo, tudo tem custo. E o aluguel, como é que é o valor? Uhum. Então, assim, são várias etapas que têm que ser estudadas antes da imigração. Para quem realmente está focado e quer mesmo, na minha opinião, quem tiver a oportunidade de pelo menos fazer uma viagem para conhecer. Porque às vezes você idealiza uma imigração porque conhece fulano que disse, porque fulano foi deu certo, e você pega aquela história e acha que a sua vai ser igual e não é. Exatamente. Imigração de ninguém é igual, cada um vai viver uma experiência. Por mais que o colega, o amigo possa te dar dicas, pode dizer que vai arranjar trabalho, eu vou te ajudar. A gente sabe que não é bem Quando assim. chega não é bem Quando assim, chega, né? não é bem assim.
Não história é é bem outra. assim, exatamente. É A história diferente. muda. E eu já sei de muita história. Então, tem que colocar no papel, tem que pesquisar tudo, tem que se organizar financeiramente, tem que ter dinheiro, no mínimo, para viver 1 ano sem. Porque pode ter trabalho, pode não ter. E falando Exatamente. no jeito que está Portugal hoje, a gente sabe que não está fácil para ter trabalho, se você tem que ter visto, né? Então, assim, requer um planejamento. E Planejamento. muito, né? Do, Somente o financeiro, que é uhum. uma mudança, é profissão, talvez você não vai trabalhar na área. Você diria que o financeiro é o principal do planejamento, Miriam? Sim. É, Sim, e um pouquinho não. Por quê? Porque muitas vezes a gente só pensa no é imigrar. fundamental, né? Ter uma grana ali, né? Sim, mas você também tem que pensar nos contras da imigração. Somente quem é apegado à família. Porque você não vai participar de aniversário, não vai participar de casamento, de enterro. Então, assim, a pessoa também tem que se preparar nessa questão, somente quem é muito apegado à família, que a gente sabe que o Uau. brasileiro é, Uhum. né? E se tem pais vivos que vão morar lá, vão continuar no Brasil, então tem que também avaliar isso. Nesse tempo de 15 anos que eu estou fora do Brasil, Caio, eu percebi que a gente, quando imigra, a gente não pensa nesse lado da falta da saúde. Uau. A gente nunca pensa, né? A gente só pensa no bom, na qualidade de Ganhar vida, dinheiro. de viajar pela Europa com custo mais baixo. Mas e quando falta saúde lá na família? Você está preparado? Você tem dinheiro para amanhã precisar ir para o Brasil? A maioria não tem, Caio. A maioria não tem. E é normal porque ninguém pensa nisso. A maioria não tem o dinheiro para ir pro Brasil, Não, de do dia para repente, noite. né? Não, não tem. Uau. Não tem, Caio. Essa dá um corte legal, tá? E realmente, a maioria dos brasileiros não Não tem tem. dinheiro para ir pro Brasil assim de repente. Se acaso acontecer alguma coisa, não tem que ir pro Brasil. Forte isso, hein? E, e é uma realidade triste. Aham. E muitas vezes eu atendo pessoas que alguém me indicou, porque a maioria dos meus clientes são indicação, que é uma maravilha. E É o o que melhor marketing, é né, o melhor Miriam? marketing? E aí o que eu noto? Ninguém se programa. Não é julgando, porque eu também já estive nesse lado. Uhum. Já me aconteceu. Então não estou julgando aqui, mas é que é algo que a gente não para pensar e não se organiza para isso, para uma eventual viagem de urgência. Então, a maioria que todos que me procuraram não tinham um cartão de crédito com limite disponível e não tinham dinheiro suficiente. Aí me liga, olha, eu Uau. preciso viajar amanhã para o Brasil porque a minha mãe está no hospital. E aí você pergunta, vai pagar como? Aí a pessoa não está preparada Uhum. e muitas das vezes é alguém do Brasil que vai custear essa viagem. Então é um ponto também a pensar. Porque você está vivendo aqui, mas você também, se você tem família lá, você tem que pensar nesse detalhe. Se eu precisar ir para o Brasil de um dia para o outro, eu tenho dinheiro? Eu tenho Deixar um preparado. cartão disponível com limite? Né? Então também ninguém gosta de pensar, porque é falar de morte, mas tem que se trazer à mesa esse assunto também, porque faz parte do imigrante. Exatamente. Não tem como. Me fez lembrar para mim também que não tô com plano funerário lá no Brasil nenhum, nada. E acho que isso é uma realidade no Brasil também, especificadamente. Mas me fez pensar assim o quanto que a gente às vezes se distrai numa parte e esquece também de. Claro, não é você pensar nas coisas ruins, deixa pra lá, aquela coisa, mas é uma realidade. É uma realidade na qual passei também, perdi familiares estando aqui e tive com familiares também e pessoas amigas, Miriam. Talvez você tenha passado por essa experiência de pessoas até pedir ajuda para ir correndo lá ver. E eu acho engraçado uma coisa, não é uma crítica, não é simplesmente um pensamento, um comentário. Para a gente prestar atenção, porque às vezes nós estamos aqui vivos, os familiares estão lá vivos e a gente fica enrolando, né? E aí de repente acontece alguma coisa, a pessoa vai, morre e a gente quer ir lá desesperado para ver a pessoa e que vai chegar lá vai estar dentro de um caixão, entendeu? Então, a minha ideia para você é faça isso enquanto tiver vida, ok? Talvez possa servir isso para você. Faça agora. Pega o dinheiro, vá visitar enquanto tá vivo, porque depois que tá morto não adianta sair correndo, pegando vaquinha, indo chamar a Miriam para comprar uma passagem logo, ela vai vender, lógico, é o papel dela.
Mas para ir no velório, vai em vida, visite em vida, porque depois que morre, meu filho, já era, É verdade. né? Mas Miriam, você falou aqui também sobre uma especialização que você tem sobre embarque de menores, é isso? Como é que chama? Exatamente. Como é que chama isso? É Como especialista é em o nome? embarque de menor desacompanhado. Embarque de menores Desacompanhado, desacompanhados. exatamente. Como é que funciona isso, Miriam? Então, foi até interessante como aconteceu, porque uma cliente minha, que vai todos os anos para o Brasil, ela falou: Miriam, eu quero que a minha filha vá para o Brasil, porque né, aqui na Europa a gente tem umas férias muito grandes, né, Caio? Não é Exato. fácil, a gente que tem filha quase 3 meses. E gerir essas férias, pagar um lugar para eles ficarem, tirar férias, a gente não consegue, tá? 3 meses de férias. Exatamente. Então, o que acontece? Essa família, como tem lá os pais, falou comigo e me pediu o orçamento. E me pediu a assistência. Porque as companhias aéreas, elas têm assistência do embarque de menor, tá? É até 17 anos. E aí você contrata essa assistência e vai um comissário que vai estar acompanhando o menor. Então foi assim que começou. Aí eu aproveitei, fiz a especialização para onde ter mais conhecimento desse tipo de embarque, para também até tranquilizar, né, os pais. E aí agora eu já tenho todos os anos, eu já tenho 2 clientes que vão sempre mandar as filhas passarem férias no Brasil. Saem Uau. lá de Portugal e vão para São Paulo especificamente. E ficam lá 2, 3 meses, depois regressam para Portugal. Então esse trabalho, você compra passagem aérea e ao mesmo tempo você pede o acompanhamento, tá? Lembrando que não é obrigatório, a partir dos 13 não é obrigatório. Tá? Acompanhar o Se acompanhamento? os pais não quiserem, não precisa contratar esse serviço, Como que é um assim? Mas serviço à a parte. criança pode ir Sim, sozinha a partir dos 13 anos, é isso? com 14, desde que tenha o passaporte, com autorização que é o menor pode viajar. Porque o passaporte brasileiro, atenção, Uhum, o passaporte brasileiro, eu acho ele incrível, porque ele é dos mais completos uhum. nesse quesito. Porque você tem lá, os pais podem autorizar ou a criança viajar Isso sozinha, é verdade. ou viajar com um dos pais, ou viajar com o terceiro, que aí você especifica lá, né? O avô, a avó, a tia, enfim. Então ele é bem completo, que ajuda nessas situações, né? Quem é estrangeiro, mora fora e tem família no Brasil, isso facilita bastante. Então, se o passaporte da criança já tiver que ela pode viajar desacompanhada, já é um bom caminho. E depois você pode contratar o serviço da companhia aérea, que a criança depois vai ser acompanhada pelo comissário. Então, quando chega no dia do embarque, os pais vão lá fazer o check-in, vão ver que ela tem um acompanhamento, aí vem a comissária, aí fazem todo o protocolo, tem lá a etiqueta, tudo, coloca o nome da criança, para onde que ela vai. Mas antes disso, na reserva, a gente coloca todas as informações. Quem são os responsáveis que vão deixar no aeroporto, quem são os responsáveis que vão buscar no aeroporto de destino. Uhum, Então a criança, quando chega no aeroporto de origem, eles vão conferir, é os pais tá tudo certo, depois pega o menor. O menor, ele vai embarcar, mas ele não embarca naquele método normal de nós, assim, viajando. Eles vão por um outro caminho mais curto que o profissional da companhia aérea vai levar para a imigração. Então é todo uhum. acompanhado até entrar no avião. Tem um É seguro, vamos dizer assim, é seguro. Eles são acompanhados. E depois, Uhum, quando entram no avião, eles ficam na frente. Eles não ficam lá longe, não. Eles ficam tudo ali perto da tripulação, porque a tripulação tem que acompanhar. Mas tem um limite também, tá? Por criança. Não é 30 crianças, não. Tem um limite por companhia aérea de crianças ali nos voos. uhum, E depois, então, eles estão sempre perto. Quando chegam no destino, o comissário acompanha o menor até o balcão da companhia aérea, onde tem que estar os responsáveis que vão buscar. uhum. Aí eles conferem para ver se está tudo certo, se é a pessoa mesma. Pronto. Já terminou o serviço ali da assistência. Ou, se- Então, ou seja, a assistência ela não, ele não voa com a criança ali. voa, sim, sim, Voa com a sim, sim, criança sim, também tá lá, até o sim. destino. Sim, o comissário tá a acompanhar. Uhum, Tem ali as crianças, se tem 2, 3 crianças, ficam próximas do comissário. Então, uhum. chegou no destino, acompanha a criança, todo o processo de imigração no destino, e depois vai encontrar com os responsáveis que vão retirar no Para balcão. chegar ali. Sim, sim. Uau, uau, interessante. Mas sabendo que há uma pessoa que vai acompanhar a criança, suponho que o custo para isso ele é praticamente o custo de uma outra passagem ou nem por isso? Não, não, não é um custo da É outra passagem. menos, é Não, não, menos. não, não, é menos, é menos. Uhum, Falando valores de real,
é em torno de 800. Uhum. 800 euros por trecho. Uhum. É, Por trecho. sim, sim. Uhum. Imagino que a pessoa sai de Lisboa, São Paulo, Curitiba, por exemplo. Todos esses voos são. O comissário, por exemplo, que embarcou daqui Não, só voo direto. de Portugal. É só voo direto. Não, só voo Ali já é outra direto. coisa. Não, não, Entendi, não, é só entendi. voo direto. Não tem Entendi. acompanhamento para quem tem voo de desconexão, não, não tem. Entendi. É só voo direto. Uhum. Entendeu? Muito bem, muito bem. É interessante isso porque eu, como tenho as minhas meninas, por exemplo, são pequenas, mas eu fico pensando se eu teria coragem de deixá-la só pela questão da segurança. Mas você me disse que é seguro, Mia, é Sim, seguro porque porque, tem um poxa, você está profissional. deixando o seu filho ali, cara. Você não é uma mercadoria, não é qualquer coisa, é o seu filho. Mas ele então é um processo seguro, porque imagino também que acontecendo algum problema disso, por exemplo, casos de mala, pronto, acaba passando, desviou a mala, foi para outro aeroporto, ok, mas com a pessoa é impossível acontecer uma coisa dessa, né? A criança tem que ir, ela tem a passagem pro voo certo, impossível acontecer algo desse tipo, né? E Não, de porque tem repente eu um. embarcar minha filha e descobrir que minha filha tá em outro lugar, indo para o Brasil, foi para Colômbia, por exemplo, pode acontecer erros, mas como ali é específico, Porque não é voo é? E é direto. seguro, né? Imagina a Sim. bronca para a companhia ou para o Não, aeroporto em sim, si. sim, é responsabilidade. Não, nesse caso não, porque É como são voos seguro. diretos e tem o profissional que está acompanhando, que você está pagando. Uhum. E você paga uma taxa para estar sendo acompanhado. Então, a companhia também tem a responsabilidade dela. Até por exemplo, a questão de pessoas, né? Você falou que ela vai acompanhado, né? Porque imagina uma situação de uma pessoa, um menor ali, e outra pessoa, um adulto mal intencionado, por exemplo, perto dessa criança, por exemplo, desse menor, por exemplo, seria mal, mas se tem um acompanhamento ali Eles ficam específico. próximos. Então, eles estão mesmo, os assentos são os primeiros Uhum, próximos dos comissários. Então, as crianças, imagine que são 5 crianças, elas vão estar tudo perto, elas vão estar tudo juntas. Não vão estar espalhadas, percebe? uhum. Então, elas vão estar tudo na mesma, tudo ali juntas nas fileiras próximas e tá logo os comissários ali sentados também. Então, eles estão tudo ali, a acompanhar. Entendi, entendi. Mas me responde uma questão, ô Miriam. No seu caso, que você é formada, você tem essa especialização. Sem essa especialização, você não consegue acessar esse serviço? Por exemplo, Se é você quiser, preciso. por exemplo, Você, no seu caso, com o seu trabalho. Para você acessar esse serviço, para fazer a venda, você precisa ter essa especialização ou essa especialização é simplesmente para um conhecimento maior? sim, eu fiz para adquirir ainda mais autoridade, para Uhum. entender Ah, sim, mais sim, as sim, de como regras, funciona. Uhum. entende? Então, por isso que agora eu sou especialista, então, porque eu passei por uma formação que me deu mais informações dos procedimentos, das Uhum. regras, das leis, do que pode e o que não pode, tanto dentro do Brasil como fora. Eu Uhum. atuo mais fora, né? Os meus clientes são fora do Brasil, mas a especialização também abrange dentro do Brasil. Imagine que alguém no Brasil me contrata para fazer essa parte que vai sair de Maceió, vai para Recife, que é esse acompanhamento. Também faço, do menor. Muito bem. As regras são diferentes, claro. Muito bem. Miriam, você citou algo sobre o passaporte aí e me veio uma curiosidade. Porque às vezes eu ouço alguns comentários, algumas coisas relacionadas ao nosso país, o Brasil, e você colocou aí essa característica do passaporte. Eu nem tenho um passaporte aqui próximo, mas sobre, sobre o passaporte, sobre o passaporte que o passaporte brasileiro tem. Mas se a gente for colocar num peso, numa balança, assim, qual é o peso do passaporte brasileiro? A minha questão o passaporte do brasileiro, ele tem poder? Ou ele. Como classifica assim? Ou é um passaporte qualquer? Ele Não, é poderoso? Ele ele tem é. poder? Qual é o poder do passaporte brasileiro? O passaporte brasileiro é um dos mais requisitos para fraude. Por quê? Porque como é que você vai dizer que uma pessoa não é brasileira? Peraí. Porque o brasileiro você tem japonês, de origem japonesa, israelita, árabe, você tem negra. Mas você afirmou aí que o passaporte brasileiro é um dos mais requisitados para fraude por esses benefícios que se tem e Exatamente. pela dinâmica da sociedade brasileira, A mistura? pela mistura. Ah, é? Me explica mais sobre isso, Mi. Sim, sim, sim. Até saiu recentemente uma Eu não informação. sabia disso. Sim, sim, por quê? Porque como o Brasil, né?
tantos imigrantes chegaram no Brasil, a gente tem de tudo lá no Brasil. A gente tem a comunidade italiana, a comunidade chinesa, a japonesa, tem tudo lá no Brasil. Então, para falsificar é o melhor passaporte, porque não é um povo que como o europeu, branco, né, se for alemão, branco, olhos verdes, ou azul, loiro, que é muito característico, não é? Uhum. Então você vai encontrar no passaporte brasileiro uma japonesa, uma árabe, uma chinesa, Uau. uma italiana, branca, clara, né, os olhos. Então, isso para a parte da falsificação é um passaporte muito requerido. Por causa disso, que eu vou falar, você não é brasileiro. Por que não? Não tem Exatamente. como. Mas Uhum. se for um alemão, você fala, eu sou alemã. Mas se você não tiver a característica que a gente já sabe, que é o branco, é o loiro, né? Uhum. A pessoa fala, você é alemão, você entende? Então, é muito forte o passaporte brasileiro nessa quesita é forte. E na questão, eu acho ele bem completo na parte de com viagem com criança. Uhum. Isso, hoje, vivendo na Europa, tem um passaporte europeu que é o português, eu vejo que o brasileiro é completo nesse quesito. Uhum. Mas por que ele é completo? Porque também no Brasil a gente sabe que tem o problema do sequestro. Então o Brasil já foi muito inteligente e fez um passaporte mais seguro. Uhum. Então, por isso da importância de ter autorização já no passaporte. Isso já inibe sequestro, já inibe muita coisa, né? Uau, uau, uau. Essa eu não sabia dessa questão do poder aí do passaporte brasileiro. Aqui tem um exemplo, por exemplo, de Portugal. Aqui, qual câmera que eu mostro? Aqui? Esse é o passaporte de Portugal, tá legal assim? Esse é o passaporte Portugal, aliás, um passaporte que muitos sonham. Muitos sonham, muitos querem. Graças a Deus a gente adquiriu com o tempo de, de, de residência, que a gente esteve em Portugal, vivendo em Portugal, e em paralelo ao passaporte vermelho, não tem um brasileiro aqui, mas em paralelo ao passaporte vermelho, nós estamos como, o Miriam? O passaporte brasileiro, em relação ao passaporte Passaporte. vermelho. Ou, para reformular melhor a pergunta, as vantagens do passaporte vermelho. Passaporte europeu, que se diz? Como é que se Sim, diz? É o passaporte europeu? europeu, sim. Exatamente. Qual que é as vantagens de um brasileiro, por exemplo, como nós que vivemos bastante tempo aqui, que ele adquire o passaporte europeu, a Europeu. cidadania europeia, independente do país? Bom, eu vejo que a facilidade do europeu é que para muitos países você não precisa visto, você tem a porta aberta, somente dentro da Europa. Então, se o país faz parte dentro da comunidade europeia, a gente pode fazer a circulação livremente. E no caso dos Estados Unidos, a gente não precisa do visto, né? Você só faz lá a autorização online, né? Que já tem no Reino Unido, por exemplo, e agora está previsto no segundo semestre ter o ETIAS para quem quer entrar na Europa. Então, assim, do que eu vejo, o benefício é que se for dentro da União Europeia, você faz circulação Uhum, livre. Nos Estados Unidos você não precisa de visto, como outros países também, que têm acordo com, no caso de Portugal, você não vai precisar de visto. Então uhum. tem essa facilidade que o passaporte brasileiro não tem para tudo, né? Tem alguns acordos. Mas a gente sabe que para Não os tem para Estados todos. Unidos a gente precisa do visto, né? Se você É, for entrar com o brasileiro. é interessante isso para a gente entrar, mas para permanecer lá, né? Principalmente agora que o Trump está com a, com a política dele que está complicada, né? Muitos brasileiros estão regressando de lá, e eu não sei se você sabia, Miriam, muitos estão com o intuito de sair da América e não querendo voltar para o Brasil, porque já decidiram sair do Brasil, mas como as coisas estão complicadas na América, estão optando, estão pesquisando vir para a Europa, Estados Unidos para a Europa. Eu não sei se eles vêm direto ou não, como é, mas trocar os Estados Unidos pela Europa, mas através do passaporte europeu, apenas com a autorização, não precisa daquela entrevista, a famosa entrevista, Miriam, quando vai se tirar o visto americano, é a famosa entrevista, e você ali tem que dialogar em inglês e pronto, você tem que comprovar algumas coisas, é isso, e Tem. correr o risco de ser aprovado ou Ou não. não. Nesse caso aqui, não tem essa entrevista e. Nós que temos dupla cidadania, por exemplo, a portuguesa, não.
Não Você precisa dessa entrevista. simplesmente entra no site órgão deles lá, Uhum. oficial, e aí você preenche lá os requisitos online, paga a taxa e pode viajar. E Como agora é no Reino Unido, né? Você precisa de também autorização para preencher. entrar no Reino Unido agora. Até nós que temos que Sim, somos porque eles não cidadãos europeus europeus. fazem mais parte da União Europeia. E Aí eles precisa ter. saíram. Isso antes de comprar passagem ou depois de comprar passagem? Convém você fazer antes. Você faz antes, é isso? Sim. Aham. Mas normalmente aquilo não vai ser negado. Aquilo é mesmo uma pré-autorização para você entrar. Então você preenche Exatamente. seus dados, tira a foto, paga a taxa, vai vir Uhum. no seu e-mail a autorização e depois você apresenta na imigração. Exatamente. Vocês fizeram isso recentemente, porque eu sei que vocês estiveram também aí junto com a família na Inglaterra também. Sim, tivemos em E. Londres, mas não estava ainda em vigor. Ah, é Então agora. eu não cheguei a fazer. Ah, Não, entrou em vigor recentemente. mas isso é uma. Isso eles adotaram, é diferente do lance do ETIAS, que nós vamos É, falar a seguir. Que Eu é. gostaria que você explicasse um pouquinho sobre o ETIAS, tirar uma dúvida com a gente sobre isso, Miriam. Isso é diferente, é uma questão É particular diferente. Para da, quem da quer ir para o Inglaterra, Reino Unido, pro exatamente. Reino Unido. Quer ir Uhum. para o Reino Unido, então você tem que pedir essa pré-autorização e pagar a taxa. Falando em Reino Unido, nós estamos falando de Inglaterra, De Londres, Irlanda, da também envolve tudo isso Irlanda, também. do Lá para País de cima, País de Gales. Gales, Escócia também, não Sim, é? Todo o Reino Unido em exatamente. Sim, geral, sim, né? sim. É. Muito bem, muito bem. Fazendo até uma ponte sobre isso, Miriam, que você falou sobre o ETIAS, e existem muitas pessoas, e eu particularmente não tenho esse conhecimento, por isso que é uma curiosidade que eu tenho para entender um pouco mais sobre o ETIAS, o que é, você poderia resumir de uma forma rápida, Miriam, o que é o ETIAS, para essa pessoa que está aí pensando em vir aí nos próximos meses para a Europa, explicar o que é o ETIAS, né, para que ele serve e a importância dele nesse sentido. O que é de fato o ETIAS e o que vai implicar a chegada ou o início? Ele vai iniciar quando o ETIAS? Está previsto para o segundo semestre agora de Aham. 2026. Né? Já foi adiado, já Uhum. está previsto. Faz tempo que eu ouço falar, Sim, estava exatamente. para o ano passado, mas aí depois eles adiaram agora para o segundo semestre. Então, nada mais é uma autorização para quem quer entrar na Europa. Uhum. Você vai entrar no site, quando ele estiver em funcionamento do ETIAS, vai colocar qual país que você vai, o tempo, pagar a taxa e é uma pré-autorização para você poder entrar. Uau! E essa taxa ela vai variar de acordo com os países que você vai Não, é ou uma não? É uma taxa taxa única para única? dentro da União Europeia. É uma taxa É exclusivo da União agora, Europeia? agora eu não me recordo qual é o valor previsto, Uhum. mas é uma taxa única que você paga. Uau! E a partir do segundo semestre, então, Está do ano de 2000, previsto, está previsto isso, para 2026 isso, entrar aí em vigor. Uau! É interessante, interessante. É preciso entender, por isso que eu falo muito com o pessoal. E esse ano é um ano no Brasil que, devido à eleição, é um ano que vai ter muito esse êxodo, vamos se dizer aí, né? Não vou entrar no tema de eleição, nada disso, mas é um lance que vai, independente do resultado, vai sair êxodo, né? Algumas pessoas vão acabar saindo, e a Europa a gente sabe que é um destino muito procurado pelos brasileiros para Sim. recomeçar a, a nova vida. E nesse novo projeto para essa pessoa, para essas pessoas que estão nos assistindo, e você disse aqui o segundo semestre, o ETIAS vai entrar em vigor, é preciso ter atenção e se preparar então, não Sim, é, tem que Miriam? estar atento às notícias para ver se Exatamente. quando ele já entrou, porque aí aí precisa ser feito, né, antes de Uhum. viajar. Precisa Muito, ter essa autorização antes de muito bem. embarcar. Muito bem, exatamente. Por isso que é importante você pegar as informações corretas e com quem sabe, né? Com quem sabe. Nós tivemos uma experiência uma vez, Miriam, com viagens assim, nós falamos de passaporte aqui, em que uma pessoa, minha esposa que viajou para o Brasil, eu não estava acompanhado, e nós tivemos um problema com o passaporte nessa questão. Por acaso eu estou voltando atrás um pouco naquilo que a gente estava falando sobre os passaportes, e nós tivemos um problema com a liberação da nossa filha. Você vai entender a pergunta que eu vou fazer para você. Com a nossa filha por causa dos passaportes diferentes. Né? Isso acontece muito com as pessoas que vivem aqui bastante tempo e possuem a nacionalidade. Sim. Né?
é, é importante estar com os documentos todos em dia, né, Miriam? É. Eu não sei de fato o problema que deu. Se minha esposa puder cochichar aí da equipe aí que tá aí atrás, pode cochichar, não tem problema. Mas a minha filha ela não foi liberada no Brasil porque faltava uma autorização minha, se eu não me engano, pelo meu passaporte. Porque eu acho que você entrou com o passaporte europeu. No caso, eu estava em no caso, eu não fui, só fui elas viajarem. E havia autorização no passaporte para nós irmos, Sim, para as crianças viajarem apenas com um dos progenitores, não é assim que diz? sim. Com progenitores. No entanto, o passaporte estava vencido, aquele lance de você ir, porque a gente tem a dupla nacionalidade, a gente entra com o passaporte brasileiro e quando volta a gente entra com o passaporte europeu, todo bonitão, né? E, e, e quando nós tivemos problema na hora de delas virem embora, na hora de liberar, e aquilo não teve jeito. Né? Você falou sobre a questão da segurança sobre o sequestro, por exemplo, e ali a Polícia Federal não liberou de jeito nenhum, não liberou. Não liberou. Tivemos que fazer outras coisas, pronto, correr atrás de documentos, eu no consulado, enfim, por essa questão essa diferença do passaporte brasileiro. No passaporte europeu não tem isso, Tem. não? Não tem. O europeu não tem. Uhum. Se você quiser viajar, você tem que fazer na conservatório, no caso de Portugal. Caio, eu sempre falo para os meus clientes que tem dupla nacionalidade. Uhum. Você tem dupla nacionalidade, você tem que ter os dois documentos válidos. Entende? Por quê? Porque, pela lei, quando você vai para o Brasil, você tem que entrar com o passaporte brasileiro. Você não tem que entrar como europeu. Porque você é cidadão brasileiro. Então, você Uhum. chega no Brasil, apresenta o seu passaporte brasileiro. Sai da Europa, sai com o europeu. Entra na Europa, entra com o europeu. Sai do Brasil, sai com o brasileiro. Então, é importante, principalmente em casos que está em viagem, um dos progenitores com as crianças, é essencial ter o passaporte brasileiro válido, por causa que o passaporte brasileiro já tem autorização. Então já evita esse transtorno todo. Se a criança pode viajar, se tem lá a informação que a criança pode viajar com um dos pais, tá tranquilo. Ela pode viajar, ele pode viajar com as crianças e não vai ter problema. Agora, viajar com o europeu e não tem autorização nenhuma, entrar no Brasil você vai sempre entrar, Uhum. gente. Entrar, todo mundo entra. Como cidadão que somos. Entra. Agora, sair já é outra conversa, não vai sair. Por quê? Porque quem é que está garantindo que a mãe está saindo com as crianças, ela está falando a verdade? Ela tá, Exatamente. né? Ou o Exatamente. pai. A Polícia Federal não sabe disso. Então, por isso é que precisa ter uma autorização ou passaporte que vem já com autorização. Então, por isso que eles sempre frisam. É brasileiro, os filhos são brasileiros, entrar com passaporte brasileiro. Brasileiro. Não faz sentido entrar com passaporte europeu, porque eles entram como turista. E se você quiser ficar mais, acontece uma situação no Brasil, você precisa ficar mais do que o tempo permitido. Uhum. Eles estão como turista. Eu não tenho certeza se o passaporte tinha vencido. Eu não tenho certeza se tinha vencido. Tinha vencido? É isso? Tinha vencido? Então o passaporte venceu. Então por isso teve que usar o outro passaporte, o europeu. Então teve que usar o outro passaporte europeu porque o brasileiro venceu. Tá aí uma dica para puxar a orelha para os pais aí, deixar regularizado a documentação. Que inclusive o meu venceu também. Nem sei se é esse aqui, ou só da minha esposa, mas está vencido, não é da minha filha. Mas o meu venceu. E é importante deixar organizado as coisas, principalmente a questão de documento, porque como falamos, precisar ir de repente embora e assim de repente é preciso ter os documentos em mãos. Ok. Muito bem, Miriam. Quero aqui trocar de ir para uma outra parte aqui, que eu acho que essa parte é uma parte muito importante, Miriam, que é sobre os golpes das agências. Certo. Nós tivemos nos últimos tempos, nos últimos anos, não é novidade nenhuma. E quando eu vejo, ano passado, pelo menos umas 2, 3, eu vi o golpe da agência de viagens. E por que eu estou falando isso? Porque há muitas pessoas fazendo o trabalho, por exemplo, não comparando, não é isso, mas o trabalho da agência.
Pai, eu tenho uma agência. Pronto, eu vendo passagem. Às vezes o pessoal não sabe nem se comunicar. Eu vendo passagem. Não, né? Você é uma pessoa, você tem a sua empresa e tal. E houve muitos golpes de agências. Teve uma famosa, não vou citar nomes aqui para evitar qualquer tipo de coisa, mas teve uma famosa que ninguém imaginava que ela ia falir ou ia dar um golpe no pessoal como ela deu, né? Então, já tem mais tempo essa. Mas nós vimos e vemos constantemente aqui na Europa isso acontecendo. E nós estamos falando aqui de viagem. Eu estou fazendo a propaganda de viagens aqui. Ô Miriam, como evitar levar um golpe de uma agência de viagens? Então vamos lá, Caio. Primeiro ponto importante: você procurar saber se aquilo é uma agência. Ela está cadastrada no Cadastur? Uau. Esse é o primeiro ponto. Uhum. Eu tenho minha agência, sou cadastrada, então eu trabalho dentro da lei, pago os meus impostos dentro da lei, cumpro regras e deveres. Viu se é uma agência mesmo? Está registrada no órgão oficial? Uhum. Procurou perceber se ela trabalha mesmo de verdade? Pediu um orçamento. Ela te deu um valor muito baixo. Foi no site da companhia aérea. Aquele valor Nossa. bate? Não. Porque o que acontece com essas empresas que chamam Uhum. muito? Ah, vai para o Brasil por 500 euros. Uau. Como vai para o Brasil com 500 É o que mais euros? tem, tá? Fica atento. Então, você entrou no site da companhia, por exemplo, a TAP. Vou fazer publicidade da TAP. Tá 500 euros na data que você pediu? Não, então é golpe, gente. Não tem por onde. Porque se a companhia aérea, né, ela própria, que é dona de gerir isso, não está vendendo por 500 euros, por que essa agência vai vender por 500 euros? Uau. Como é que ela vai vender? Onde está o lucro dela aí, por exemplo? Não tem, exatamente, não tem. Então, daí você já pode perceber que isso é um golpe. Mas o que acontece? O brasileiro, que é normal, procura preço. Uhum. Que é normal. Mas, gente, tem que tomar atenção a esses detalhes. Ninguém vai para o Brasil com 500, 600. Pode acontecer uma tarifa promocional. Mas, como diz o ditado, a esmola é demais e a gente tem que desconfiar. Uau. Então, daí você tem que perceber, está muito barato? Isso não é, porque se a companhia ela não está a vender isso, por que a agência está a vender? Uhum. Então, a agência não tem o ganho dela. Muito a gente bem. tá aqui, trabalhar todo mundo tem que ser a tua porcentagem, não é? Então, daí eu digo, analisa se é uma agência, vai ver se ela está Primeiro, credenciada. vamos nesse passo. Primeiro verificar se ela é uma agência. Se ela é uma agência credenciada pela Cadastur, é isso? Porque o que acontece, tem muita gente no mercado que só vende passagem, não é formado, não sei como consegue, mas está no meio. Uhum. Não é especializado, Ok. não se formou, não se especializa e vende. E teve uma altura. Eu conheço alguns, tá? Então, teve uma altura que todo mundo vendia passagem. Eu ficava assim impressionada. Até o senhor da padaria, se você dizer, ele estava vendendo passagem. Não sei como, mas existiu esse movimento. A pessoa nem é formada, é de uma área que não tem nada a ver, estava vendendo passagem. Mas tudo tinha coisas, esquemas por fora. Uhum. E também eu vou falar da outra polêmica, que é as milhas. As milhas. No Eu Brasil, queria entrar nessa daí, exatamente. no Brasil, as milhas, elas são proibidas. Isso é proibido, mas tem muita gente que vende, porque a milha é algo pessoal seu. Você pontua com a companhia aérea, você tem milhas. Uhum. Mas existe um comércio de milhas e tem muitas agências que fazem esses comércios com milhas. E depois isso é complicado. Por isso que às vezes muitas passagens ficam muito mais baratas. Porque tem um pouco de milhas. Uhum. Entende? E aí, E aí reduz o preço. É aí que o brasileiro vai. Uau. Mas aí ele não sabe desse caminho o que vai ter depois. Porque se tem um overbook, que é o avião vendeu mais assentos, aí tá lá, overbook. Tem muita gente, vai ter que uns não vão viajar. Os primeiros que não vão é que é com as milhas. Que vão ficar para fora. Exatamente. Uhum. Porque as milhas para a companhia aérea não teve nada, não teve ganho. Uhum. Né? Muito bem. Então, daí já se percebe. Mas tá um caminho que está sendo trabalhado, né, da questão das milhas, mas é um caminho que eu não trabalho com milhas. Com milhas. Já Uhum. tem muita gente que me procurou, falou, eu achei um preço melhor. Eu falei, tudo bem, então. Tudo bem, pode ir. Então vá. Se você viajar, é com sorte. Uhum. Viaja, alguns viajam, mas também tem aqueles que não viajam. Uhum.
entende? O Então, lance das milhas. existe um Então, mercado negro aí então, nesse o lance das rubro. milhas no Brasil, no Comercializado é Brasil é proibido, proibido, é. mas tem Porque gente que faz. Porque eu vejo também até influencers que ensinam a você a como utilizar as milhas, como ganhar as milhas, como Tá, mas aí isso é mexer com as você. milhas e Isso tal. é, de repente, você A acumular, pessoa tá tudo bem. ensina exatamente. Aí é para uso Tá, mas pessoal, se você, sua você família, uma acumula coisa milhas, assim. porque no Brasil, por causa do uso do cartão de crédito, é uma Uhum, coisa, e depois você quer resgatar. A Azul tem a, a campanha de pontos dela, que você, quanto mais viaja, você acumula pontos. Aí isso é uma coisa. uhum, Agora, você vender passagem com milhas é outra, uhum. Ou entende? seja, se eu como cliente for fazer uma procura, uma busca por passagens aéreas para ir para o Brasil, por exemplo, e saber que a pessoa tal, uma indicação, que o trabalho dela é realizado através das milhas, eu posso ficar com o pé atrás, Emília? É assim, pode, porque se acontecer qualquer situação, provavelmente Uhum. você não embarca, você não viaja, Uau. Uhum. né? É, preciso ter Porque a atenção. milha é uma coisa pessoal, né? Ela não pode ser. Se você tiver milha, você não pode vender. Uhum. Sabe? É proibido, Uau. entende? Mas tem pessoas que comercializam, ainda existe. Está sendo ainda um caminho para terminar. Tenta. Não sei se, Uhum. se o Brasil vai conseguir, né? Mas existe. Muito bem, Miri. Mas voltando ali no Cadastro, para quem não conhece, não sabe, por exemplo, as pessoas que não têm conhecimento, só compram passagem, viagem, a Cadastro é o quê? Era o órgão principal do quê? A Cadastro. Está cadastrado, Do verificar, turismo, sim. ele é o órgão do turismo É responsável pelo turismo. no Brasil. E no Brasil, exatamente. Ok. E ali as agências, todas as agências, por exemplo, as grandes agências que trabalham e que vão emitir passagem, elas obrigatoriamente, por ser credível, tem que estar cadastrada na Tem que Cadastur. passar pelo. Tem que ter o cadastro. Ok. E quem faz tem operadores, tem que ter outras coisas também. Ok. Mas eu, como cliente, como eu vou verificar essas tais informações que você disse aqui? Verificar se é cadastrado na Cadastro, fazer a minha comparação, posso fazer no telefone, você faz a sua comparação, você pesquisa. Mas é fácil eu verificar a empresa tal, se ela é cadastrada na Cadastro? Como que eu verifico isso? Uma empresa para saber se ela é credível ou não? Assim, é fácil fazer um registro? Como eu sei que que a Infinity Dreams, ela é cadastrada? Aí peguei, hein, Jean? O pessoal vai verificar. E verifica, tá, pessoal? Porque se não for cadastrado, eu também deixo. Eu não quero patrocínio assim, hein? Mas ela é cadastrada sim. Mas confere. Mas como que a gente confere isso, Miriam? Normalmente no site na página a pessoa tem essa informação. Na própria página Sim, da. que é cadastrada no Cadastro. Para passar credibilidade, que é uma Exatamente. empresa que ela cumpre, né? Ela está dentro dos Mas padrões, ela. isso é um número, é um selo, o que que é? Uma Ah, é numeração? Cadastro. Não, é o nome, Cadastro. E aí depois você tem. Porque, por exemplo, você vai no advogado, ele tem um número na OAB, Sim. né? Você vai verificar, você pode verificar aquele Que ele advogado. está dentro da. No caso da empresa, a empresa não vai, você vai no site na página, por exemplo, porque é fácil eu bolar ali algo e fazer uma página bonita, né? E como há muitas por aí, e colocar ali um selo, por exemplo, né? É cadastrada pela Cadastur, por exemplo, fazer uma imagem, criar uma imagem, mas há como eu entrar no site da Cadastur e verificar se a agência Viagem Feliz, ela tá cadastrada ali diretamente do site da Cadastur, Ai, por para verificar. acaso, eu não sei, por acaso eu Uhum. nunca entrei nessa questão Dessa aí. do Eu acredito que sim, por acaso eu uhum. sinceramente nunca, né? Mas Para deve ficar. ter, mas se a agência não tiver lá na página dela, você pode perguntar. Uhum. Você é Exato. cadastrado, você faz parte, mas normalmente a pessoa deixa essa informação À nítida, vista. à vista, sim. E mesmo assim vai verificar, viu, pessoal? Verifique. É melhor verificar, Ah, para isso é você não verdade. correr esse risco aí, porque realmente houve muitas polêmicas dessas de golpe de viagem. E é tão ruim porque você faz um planejamento para você viajar, independente se você vai fazer o que for na sua viagem, você fez um planejamento para viajar. Sim. E
é interessante que depois, quando acontece isso, é as mesmas histórias, né? O pessoal ia para um casamento, poxa, agora fui pagando pouco a pouco um ano inteiro para chegar na hora e não ter. Então a frustração é muito grande. Às vezes essa frustração você pode evitar de cair num golpe para não ter atrapalhar a sua vida, a sua fé, porque é bem frustrante, tá? né? Deve ser bem frustrante. Você preparou ali, além de ter tomado um golpe, você não vai é, passar suas férias aí. E a justiça para esses casos aí eu não sei te dizer, porque às vezes vai as informações e a gente depois não sabe o que aconteceu. E eu me atrevo a dizer que tais pessoas aí que praticam muito isso, às vezes fecha uma empresa que abre depois, mais à frente, com outro nome, e sai Exato, praticando a exato. mesma E vai, coisa. e vai. É difícil. Então confira. Vá Confira, se. comprou, tem o bilhete já de imediato, verifica se está no sistema da companhia, entra no site, põe lá o seu nome, o seu número de bilhete, está lá? Ok, então tá tudo ok. Uhum. Aí você também pode entrar no site da companhia, coloca o seu nome, o seu apelido, o seu número de bilhete, vai lá aparecer, né? Sua informação. Então também Exatamente. você consegue verificar que o bilhete existe. Muito bem. Miriam, deixa eu fazer uma pergunta mais aqui, para dentro aqui de Lyon. Você falou também sobre roteiros turísticos, Miriam. Sim. Como você prepara o seu roteiro turístico? Como é feito esse trabalho do roteiro turístico? Alguém que te procura. Vamos falar agora mais diretamente do seu negócio em si. Como uma pessoa pode te procurar para preparar, para que você prepare um roteiro turístico? Como funciona isso? Isso diretamente para o pessoal aqui como é que você ajuda a pessoa nessa questão da viagem dela em si Sim. para preparar um roteiro realmente? Como funciona isso? Dê uma dica para gente. Certo, vamos lá. Então, eu procuro perceber o, qual o objetivo da viagem, qual é o perfil do viajante. Ah, você quer ir para onde? Vamos por Itália. Ah, eu quero ir para Itália. Tá, você Adoro. quer ir para. É, maravilha, né? Você quer ir para uma cidade, quer para várias. Então, eu tento perceber qual é o perfil, qual é o objetivo, quais são os interesses do viajante. Dentro do que ele vai me dizer, né? Dele ou dela ou deles, eu vou montar. Ah, assim, por exemplo, que normalmente as pessoas, quando pensam em Itália, pensam em Veneza. Né? Então, eu quero ir para Veneza. Ah, mas você só quer Veneza? Quer aproveitar? Quer ir em Milão? Tá perto também? Quer ir para uma outra cidade mais próxima? Então, eu tento perceber se tem interesse, se a pessoa tem, eu vou e falo, olha, já que você vai para Veneza, então podemos fazer você indo primeiro para Milão? Porque Milão é uma cidade que os voos são mais baratos, você faz Milão, fica uma noite ou duas, se você quiser, depois a gente pega um trem, vai para Veneza, fica 2 noites ou uma, vai depender do interesse. De Veneza, você também já pode ir para outra cidade, pode ir para Verona. Tento perceber, e dentro disso eu também dou as minhas sugestões, porque eu também, Uhum, como já fiz esse roteiro, lá está, eu agrego o meu uhum, conhecimento, que isso você não tem na internet. Na internet você vai ter coisas prontas, mas você não vai ter ali uma personalização uhum. conforme o que o cliente quer, o que ele quer fazer. Então, aí eu procuro trabalhar isso no roteiro, monto, ele quer fazer isso, então vamos, você faz 2, 3 cidades na Itália, faz o passeio, vai no trem, faz isso. Então, eu procuro entender o contexto, agrego o meu conhecimento, o meu Uhum. valor naquele roteiro e sugiro. E normalmente os clientes aceitam, porque eles, como eu já fiz esse roteiro, então eu já dou os caminhos certos, né? E quando quer alugar carro, eu já digo, olha, dependendo do que você vai fazer, não compensa você alugar um carro, usa o trem, que é melhor. E na Itália não As é Itália. fácil você andar de carro. Tem muitas ruas que são proibidas, que você não sabe que você não é cidadão, você não habita ali. Então, coisas que eu já vivi, perrengues que eu já passei, então eu passo esse valor para o meu cliente, que é o meu diferencial. Então, assim, as cidades que eu já viajei, eu sempre procuro transmitir. Eu dou a sugestão, eu Uhum. oriento. Olha, não aluga o carro, não compensa. Olha, ficar nesse hotel talvez não vá valer a pena. Fica nesse a mais central, tal. Então, esse é o meu trabalho. Então, é assim que eu procuro montar, procuro perceber o objetivo, os interesses, quer ficar, fazer mais turismo turístico, histórico, não, quer outra coisa. Então, dentro do que o perfil do viajante que ele me passa, eu monto o roteiro. Falar, então fica 2 dias aqui, pode ficar mais 2 aqui.
e vou ali montando. E depois passo a informação, o cliente aprova e eu avanço com as reservas, emissões. Uhum. E além desse trabalho seu, pronto, de acordo com o cliente, né? Porque varia muito Sim, de indivíduo para outro, né, Miriam? Às vezes a pessoa quer conhecer tantos lugares, e às vezes a pessoa só quer estar ali na cidade, deu a sua volta, tá tranquilo e pronto, tá tudo bem. Então é verificar o que ele quer de fato, não é? sim. Quais os Conhecer. pontos de interesse? Porque às vezes a pessoa não E gosta de museu, não gosta de igreja. Não faz sentido eu montar um roteiro onde vai passar por onde não igrejas tá. e Então museu. você procura entender, né? É por isso que tá aí a. Exatamente. Uhum. E Mas esse não, diálogo aí até então, até entender, até você montar o roteiro, isso não há custo nenhum, Miriam, ou há um não, custo. não há, não. Até nesse momento. Até esse momento não, Não porque há custo lá nenhum. existe uma outra Aham. parte que vão entrar numa polêmica. Às vezes você monta, você entrega tudo, a pessoa não fecha Entendi. com você e depois faz a viagem. Já aconteceu. Com aquele roteiro todo que você Montei, olha, preparou. era Caramba, olha já, essa que delícia. sim, orientei, disse, fiz, peguei os melhores hotéis, fiz tudo ali. Depois a pessoa me agradeceu. Tem os que nem Cara, acaba agradece, entregando nem tudo, responde a mensagem. exatamente. Já me Uhum. aconteceu. Não respondeu mensagem mais. Não sei o que aconteceu. Porque isso é tempo, né? Você ali É o seu despende tempo tempo ali. investido. É o seu conhecimento que Exatamente. você passa. Poxa. Porque eu passei todo o meu conhecimento. A pessoa Uhum. não teve nenhum trabalho de pesquisar hotel, nenhum trabalho de ver. Eu que fiz tudo. O conhecimento e o tempo E o também, tempo. E depois a exatamente. pessoa nem agradeceu. Uau. Então, coisas que acontecem dentro dessa. Infelizmente. Mas tem muito profissional que cobra por Uhum. orçamento. Nossa, é interessante pensar nisso, tá? Não pela questão do, do que bolou ali o roteiro, mas é porque construir o roteiro ele leva tempo. Né? Poxa, então, peraí, eu vou perder o meu tempo construindo um roteiro. Precificar, eu não acharia ruim precificar isso não, essa entrega desse roteiro que seja, porque é aí que tá. Mesmo que a pessoa não vá viajar, ela pode usufruir tudo aquilo que você já Exatamente. Para uma passou. próxima. Exatamente, Quando já ela vê passou. que ela vai fazer aquela viagem. Uau. Eu, nesse momento, para os meus clientes, eu não Uhum. cobro. Mas para as pessoas que eu já vi, que já me pediram e não fechou, nem respondeu, e aí eu já vou começar a cobrar, porque é o meu valor. Eu estou passando conhecimento, Uhum. né? Então, Exatamente. Muito bem. Miriam, a gente tá quase indo pro final. Miriam, dessas viagens que você falou da experiência e tal, qual foi o lugar mais belo que você visitou, mais interessante ou mais assim, qual foi o lugar mais sensacional que você visitou nessas suas experiências, nessas viagens sua? ai, E que Caio, você olha, pode indicar pra gente, pra nós todos. qual que eu mais, assim, Exatamente, o lugar mais sensacional das suas viagens que você fez. é, Que você pode é indicar. difícil dizer, mas uma viagem que, que eu gosto, que eu Uhum. gostei, gosto, vou dizer, o país vai ser a Itália. Uau. A Itália é um país que eu gosto muito, porque a gastronomia é espetacular, a beleza natural, o povo é também legal com a gente, é receptivo, é alegre. Então, assim, sempre que eu posso, eu volto na Itália, Itália. Uau. porque é lindo, eu acho. E come-se bem, e você é bem recebido, nunca tive problema. Então, assim, não só a Itália, né? Mas uma das a Itália, eu diria, assim. E da cidade italiana, qual cidade que você elege aí? Ai, Veneza, Verona, gostei. Entre as que eu conheci, Veneza eu gostei, Verona eu também Verona. gostei. Uau. Verona é Também onde está gostei. ali o museu da. Como que é o nome da Da Julieta. Julieta? Exatamente, ao ponto, ó. Exatamente, É, da Julieta. O Museu da Julieta, Romeu e Julieta, né? a A casa casa da Julieta, né? que Exatamente. pintaram, viu? A última Sensacional. vez que eu tive Ah, lá, sim? eles pintaram a parede onde tinha todas as declarações. Uhum. É mesmo que tinha, Pintaram, exatamente. pintaram. Até tirei uma foto, né, a última vez que eu fui, a parede branca.
e eu tinha foto com a parede toda pintada, e foi estranho, assim. Interessante. E eu vou te falar uma, não sei se você sabe. Qual que é a tradição lá na casa da Julieta, lá em Verona, em que os turistas eles tiram a foto ou tem que tirar a foto ali na estátua da Julieta? Existe uma tradição. Qual que é a tradição aí? Vai dar polêmica, hein? Fala aqui qual que é a tradição aqui, Miriam. É, colocar a mão nos seios. Pessoal, a tradição lá na casa da Julieta é essa. Tem uma estátua lá no hall de entrada ali, não é? No quintal, No vamos se dizer quintal, assim. jardim. Então os turistas eles fazem fila para tirar a foto segurando o seio da Julieta. Peraí, tá? É tradição. Não, mas tem um fundamento, eu não sei, se você segurar é sorte no amor, é uma coisa assim, né? Por acaso eu não sei o significado. Eu acho que tem alguma coisa assim. Se você sabe, coloca no comentário aí o significado, mas a gente vai pesquisar. Mas me parece que é sorte. Tem que ter sorte mesmo, porque a história é uma tragédia, né? A gente vai de Romeu e Julieta, mas a história é uma tragédia. Meu Deus. Miriam, caminhando aqui para o final aqui, o que você tem feito aqui, Miriam, além aqui em Lyon, tá bom? Porque essa parte vai diretamente para as pessoas aqui em Lyon, junto do nosso grupo de Mindset, todo o pessoal vai se juntar ainda com a gente também, mais para frente eu tenho certeza. Para as pessoas que querem contratar o seu serviço aqui, tem feito aqui uns roteiros aqui para Lyon, o Miriam, Lyon é sensacional, né? Cá entre nós, só cá entre nós, é sensacional, né, Miriam? Dá Eu para gosto montar muito roteiro para cá. E o que você tem feito aqui? Ou já embalando essa pergunta, como que as pessoas podem te encontrar para montar esse roteiro aí? Eu vou deixar as redes sociais, lógico, Sim, mas eu gostaria que você falasse também. Sim, eu tenho já trabalhado em cima dos pontos turísticos, as coisas mais interessantes aqui de Lyon. Inclusive, tenho uma cliente que vem agora em Uhum. abril, Olha aí. lá de Lisboa. Uau. E aí eu dei dicas para ela, montei um roteirinho conhecendo o perfil dela, procurei entender e disse para ela, você pode fazer isso, fazer aquilo, montei, ajudei a comprar os ingressos, que eu também tenho, também faz parte do meu trabalho. Quem quiser, a pessoa às vezes não percebe francês, não está seguro, então eu posso comprar os bilhetes de trem, as entradas da Disney, Acompanhar. Ah, sim, sim. as Fazer entradas da agora. Paris, né? Uhum. Disney Paris, e montar. Porque Uhum. aqui em Lyon, que é a capital da gastronomia, tem muita coisa interessante aqui, além da gastronomia, em relação aos restaurantes, né, de estrela Uhum. Michelin, para quem quer ter essa experiência, eu quero ter a experiência de ir num restaurante com estrela Michelin, além Uhum. disso, que eu acho que vale a pena, né, você ter essa experiência, também tem a parte cultural da cidade, tem as montanhas, tem os Exatamente. lagos, tem os campos, para quem gosta de camping também. Tem as igrejas, tem museus. Então tem muita coisa aqui em Lyon. Tem muita coisa, Tem né, muita Miriam? coisa que você pode fazer. Tem até as vindimas também, que não está longe de Lyon, para quem quer ter uma degustação, uma experiência de degustação de vinho. Também aqui você consegue fazer muita coisa, atingir vários perfis de Uhum. viajantes. Muito bem. Eu conversando com um brasileiro há tempos atrás, ele foi embora e ele ia embora e ele falou que o motivo dele de ir embora é que não gostava de Lyon, a cidade era muito pacata, não tinha nada o que fazer. Sério? Aí eu pensei assim, poxa, é questão de mentalidade, né? Uma Ou de cidade ter. histórica, tanta coisa, não tem talvez pro Não, seu meu Deus. gosto, ok, a Que eu gente acho até entende. difícil eu dizer que não tem, porque tem. Exatamente. E tem Poxa, um ponto aqui que eu depende do lembrei que quer aqui. buscar. A Uhum. gente está perto de Geneve. Então, para quem quer ter aquela, eu quero ir na Suíça, você tá uma hora Aliás, é um de trem. privilégio, né, Nina? É um Poxa. Você já privilégio, fez essa de trem? exatamente. Já fez Já. Leeds? Nossa, é É bom. gostoso demais. Sim, sim. E tá pertinho, então assim, mais perto de que ir para Exatamente. Paris, né? Exatamente. Porque de trem a gente leva quase 2 horas, de carro 4 horas. Então, você dá um pulo ali da Suíça em 1 hora, Dá. não é? Então é bem Exatamente. interessante. Uma hora e meia. Então, para quem quer aproveitar, quer vir para Lyon, você tem muita coisa para fazer, né? Exatamente. Aliás, é dois pontos interessantes pela questão geográfica de Lyon, que já que você falou aí, vou embalar. Ela tá aqui, e se você pegar essa 1 hora e meia em numa direção, você cai na Suíça, em Genebra. É. E se você pegar aqui em outra direção,
você sai, por exemplo, em uma hora você já tá atravessando para Itália. Sim, E um pouquinho mais você já tá em Turim, por exemplo. exatamente. Entendeu? É um pouquinho para ali, privilegiado. Dá para tomar um café e voltar. Dá Dá. para ir de manhã tomar um café, almoçar e volta aí. É Sim, dá. privilégio. Para E ter tem uma pessoa, passeios. não tem nada o que fazer. Faltou o Falta, é, conhecimento, faltou, porque tem talvez não muita esteja coisa. tanto bem, porque tem muita Exatamente. coisa para Tem, fazer. tem. Uhum. Tem bastante Muito coisa para bem. fazer, sim. Uhum. E posso ajudar. Então, se você tá em Lyon, tá em Lisboa, não importa, tá na Europa, quer informações, o que que eu posso fazer? Eu posso te ajudar, te monta aqui, fala quais Exatamente. são os objetivos e eu te digo, ó, visita isso, faz isso. Então, tem bastante coisa para fazer aqui em Lyon. Tem, Muito sim. bem. Muito bem. E vamos preparar coisas aí, se Deus quiser, tá bom, Miriam? Miriam, como é que a gente acha você nas redes sociais? Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais para você consultar o seu trabalho, para te encontrar? Fala aí, a rede social vai ficar aí gravada, mas diga aí, por favor. É, é, a minha rede social agora é o Instagram, eu só tenho o Uhum. Instagram, que é o @Dá para @bymstravel. colocar aqui o Instagram daqui? Ver se a direção consegue colocar aí. Dá para colocar aqui através daqui mesmo? Você consegue colocar pelo celular. Vamos ver se consegue. E pelo WhatsApp também. Também pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, através do Instagram. E terei todo o gosto em poder ajudar, seja no roteiro, seja comprar bilhetes, passagens de trem, passagens aéreas. Quem normalmente está na Europa, compra a sua passagem aérea, porque usa os low costs, que é mais barato. E eu sempre até eu indico, eu falo, olha, você quer... Tem clientes que falam, então compra a passagem pelas Uhum. companhias low cost e eu monto a outra parte. Eu monto o roteiro, eu te ajudo com o hotel, eu te ajudo com o transfer, com o seguro. Uhum. Também faço. Então, eu não procuro aqui ficar querendo embutir tudo no cliente. Claro. Porque se a pessoa está na Europa, ela tem voos baratos, que é low cost. E eu posso servir de outra forma. Seja no Uhum. roteiro, seja na hospedagem, seja no aluguel do carro, seja no transfer, seja no seguro. Uhum. Percebe? Muito bem, muito bem. E também, Kai, esqueci de mencionar, eu também tenho a loja no Hotmart, onde eu Uhum. tenho os meus e-books. O que você Eu tem tenho, lá, Miriam? tenho alguns Tem os e-books. e-books lá? Tem. Uau! Tem o e-book de Ó, antes, Portugal. ele tá aí o e-book, não? Olha aqui, já fica aí, então é a By MS Travel. By M's Travel, ok? By M's Travel. É assim que se diz? By MS Travel, é. By M's Travel. Olha aqui, pessoal, já tá aqui. Segue a Miriam lá, vai ficar também aí embaixo, ok? Vai ficar aí embaixo. Você segue lá também, prepara aí o roteiro. E eu vou ver se eu consigo aí ó, o patrocínio e já preparar um roteiro que a patroa também quer viajar. E eu já depois, quando a gente fechar a câmera, a gente vai pegar aqui também os roteiros, preparar algumas coisas aí. Então tá aqui, olha só que interessante. Cara, tem bastante coisa, hein, Miriam? Sim, eu procuro Muita coisa colocar muito boa. conteúdo de informação, que é importante também, Tem, né? e tem aí Tem algum aqui o exemplo do e-book, livro? O aqui o e-book tá qual? Vindimas em Portugal, que eu fiz É o especificamente. e-book? Sim, é um e-book para Clica aí, vamos quem. ver aí aqui. Clica Mas aí é pra ver se só dá. um videozinho O vídeo? de. É só a capa mesmo. Aham. Mas ele já tá na Hotmart, já esse, Já, né? já tá na Hotmart à Ah, venda. que Já tenho top. mais outros também e-book, mas esse é especificamente para quem tem experiência em vindimas de E, Portugal. Quem está em Portugal e quer conhecer as vindimas, eu dou as sugestões das melhores ah, vindimas que tem lá. e para acessar a Hotmart, para acessar a Hotmart, tem um link aí, tá linkado lá Ah, na, naquela na, na publicidade tá, publicidade? tá linkado. Sim, sim, sim. Tá linkado lá. Muito bem. Muito bem, cadê? Clica. Aqui é? Não, aí é o Linktree. Ah, tá Mas embaixo. Cadê? embaixo que você tem lá o link, e aí tem outros e-books, tem alguns da Europa. Clica aqui nessa daqui, ó. Se puder, ela tá acabando quase a bateria. Nós não falamos disso daqui, Miriam. A Miriam teve. A Miriam, ela dividiu capa, dividiu revista com Suzana Werner, ó. É, mas não foi esse. Esse aqui Esse é foi outro. falando sobre empreendedorismo. Hum, Aonde eu trabalho mais forte. o. Aqui, ó, foi essa. Aqui. Que eu Vamos recebi ver. o convite da Catarina Coelho, que ela Uhum. trabalha com mulheres lá empreendedoras em Em Portugal, né? Portugal. Catarina Coelho. Exatamente. Muito bem. E ela me convidou e falei um pouquinho sobre o meu trabalho, lá o Nossa, que e-book. lindo. Falei um pouco, Essa né? foto é onde, Miriam? Essa foto é aqui na França, numa vila.
que fica perto da montanha de. Não é. Chambéry. Chambéry. É uma Nossa, um lugar vilinha ali lindo, lindo, perto de lindo, lindo, Chambéry. lindo, lindo. Uhum. Muito linda. Esse certificado é de quê? É do especialização, É da especialização? Uau. embarque de menor desacompanhado, Uhum. quando eu fiz. Ah, pela Que é da ProTour? ProTour, que é uma empresa especializada para os agentes Uhum. capacita os agentes de viagens no Uhum. Brasil. Muito bem. Pessoal, confira, vá na BM's Travel, ok? É a Miriam, e você vá lá e dá uma olhada, uma curiada, eu ia falar, eu ia usar um termo assim, mas você vai lá, olha, segue também aí, tá bom? Porque, Miriam, eu não tô te chamando, eu já tô te enquadrando para você virar parceira, virar patrocinadora Claro que sim, do projeto aí do ImigraCast, ok? Já claro que tô te sim. enquadrando, ok? Para você virar nossa parceira também, que eu quero estar conversando com o pessoal aqui, quero que o seu material esteja aqui como a gente teve aqui junto com a Infinity Dreams, e eu quero que o seu material esteja aí sim. Prepara lá o material para a gente estar gravando nas próximas e você estar com a gente aí. Claro É que sim, daqui Caio. Com pra muita alegria. cima, tá bom, Miriam? Exatamente. Deixa uma mensagem aqui para finalizar, então, Miriam. Aí, uma mensagem para os imigrantes, uma mensagem para as pessoas que estão não só aqui, mas no Brasil também, mas que de uma certa Sim. forma é, querem mudar de vida. A gente ficou muito para conversar e eu sei que a gente vai estar aqui outras vezes também. Eu quero que você venha divulgar o seu trabalho mais vezes aqui também no ImigraCast. Mas deixe uma mensagem aqui de finalização para o pessoal que nos acompanhou, para os amigos que vão estar assistindo, para a família que está no Brasil também, que vai estar Sim. vendo esse vídeo também. Deixe uma mensagem, manda um abraço, um beijo. Fique à vontade, esse tempo é seu. Obrigada, Caio. Quero aqui agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho do meu trabalho, passar um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento, que espero que possa ajudar você que está pensando ou em migrar ou programar suas férias, que tenha consciência que viajar precisa programação. Precisa se programar, precisa ter reserva financeira. Se não tem, então vamos orientar. Vamos ver os custos, vamos reduzir os custos, as despesas necessárias para alcançar o objetivo. Porque não existe, gente, nada impossível. Eu sempre falo, não existe nada impossível. Existe falta de programação, falta de interesse, né? Então, desde que você vá atrás, se programe, né? Reduza as despesas necessárias, você consegue. Consegue viajar, consegue migrar, mas tem que fazer com consciência, com programação. Ok. É isso. Tá bem, Miriam. Eu que agradeço, tá bem? Obrigado aí pela presença, obrigado por acreditar no projeto ImigraCast. E estamos aí muito mais vezes reunir por vários projetos que vão ainda se realizar nos próximos dias, Sim, ok? E eu tenho certeza que você vai estar aí nessa poltrona da frente aí, acompanhando, não só acompanhando, aliás, mas lado a lado com a gente aí, porque você tem um grande potencial e trazendo da última vez que a gente falou lá em Portugal ainda, algo que a gente começou a falar nos bastidores aqui, há exatamente 3 anos atrás, dois, mais ou ou menos, acho que mais 2 anos. nós estávamos em Portugal conversando e, de uma certa forma, as coisas aconteceram, as mudanças aconteceram nas nossas vidas, nas nossas famílias, e hoje nós estamos fazendo esse trabalho aqui à mesa, no podcast, fora de Portugal, assim, a vida fez assim, ela mudou realmente, e eu acredito que muito mais Deus tem para nós, para nossas vidas, nossas Verdade. famílias, nossos negócios, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar aí o seu projeto também, o seu trabalho, porque eu vejo que como você passou aqui, é muito mais do que ganhar dinheiro, e assim eu penso também, Miriam, o dinheiro é Exatamente, é consequência. consequência. Eu entendi isso, eu entendi essa jogada. O dinheiro é Exato. consequência. Faça o seu trabalho, desenvolva essa energia. O dinheiro, ele vem, ele vem na consequência daquilo que você está plantando, fazendo e como você está fazendo, a intenção que está por trás de tudo isso. Então eu vi que a sua intenção é muito mais do que ganhar dinheiro, é por isso que você tem sido abençoada também nisso, e Deus tem muito mais para tua vida, tá bom? Sim, é servir, eu faço de coração, Caio, eu gosto.
do que eu faço e acompanho os meus clientes em viagem. Às vezes o meu marido até comenta, ah, mas você está acompanhando? Tô. E às vezes com a diferença horária, aqui é 2 horas da manhã. Mas eu Uhum. estou acordada porque eu tenho uma pessoa que está a chegar no Brasil, então eu tenho que saber se está tudo bem. Então, quando você serve, você faz, quando Responsabilidade, você tá? faz você gosta do que você faz, isso não te custa. E eu fico Exatamente. feliz em poder saber que está tudo bem, chegou bem. Então é isso, é servir. É. É missão cumprida, né? Quando É, tudo corre bem, o cliente vai e volta, tá tudo certo. É isso exatamente. aí. Miriam, muito obrigado mais uma vez. E você que assistiu, acompanhou até aí, se inscreva no canal, acompanhe, porque muita coisa boa está vindo por aí, ok? Pode anunciar, pode compartilhar e compartilha aí os contatos também, os vídeos, aliás, do canal também, que é muito bom. Eu sei que tem sempre alguém aí querendo ouvir e saber sobre isso que nós falamos aqui. Não perca os próximos episódios. E é isso aí. Obrigado aí a Infinity Dreams também, que nos patrocinou hoje. Vá lá ver o Festival de Bloqueios também. Visite a página que vai estar no link aí embaixo e pergunte o orçamento. Verifique se tá tudo bem, ok? Ó, verifique se tá tudo bem. E é isso aí. Faça uma boa viagem, porque, cara, tem coisa melhor do que viajar. Viajar é bom demais, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por nos assistir, nos acompanhar. E é isso aí. Vamos que vamos. Tá bom, Miriam? É isso Obrigada, aí. Charles. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, gente. Valeu.